Capítulo 14. Aprendendo com os exemplos da manifestação da autoridade de Jesus. Jesus manifestou sua autoridade de várias maneiras ao longo do seu ministério. Alguns exemplos incluem autoridade sobre as doenças e a natureza. Jesus demonstrou sua autoridade sobre a natureza em várias ocasiões. Um exemplo notável é quando ele acalmou uma tempestade no mar da Galileia. Os discípulos estavam apavorados com a tempestade violenta e Jesus simplesmente ordenou que o vento e o mar se acalmassem e esses obedeceram. Em outro episódio, Jesus transformou a água em vinho em um casamento em Caná, mostrando sua capacidade de intervir nos processos naturais. Jesus alimentou multidões com uma quantidade limitada de alimentos, como na multiplicação de pães e peixes. Isso demonstrou seu domínio sobre a provisão da natureza. Jesus também andou sobre as águas no mar da Galileia, desafiando as leis da física. Esse ato foi um sinal claro da sua autoridade sobre a criação. Os evangelhos estão repletos de relatos das curas realizadas por Jesus. Ele curou cegos, coxos, leprosos e muitos outros doentes. Em muitos desses casos, a simples palavra de Jesus era suficiente para restaurar a saúde. Um dos atos mais poderosos de Jesus foi a ressurreição de mortos. Ele trouxe pessoas de volta à vida, como Lázaro, que estava morto há 4 dias. Isso destacou sua autoridade sobre a morte e a doença. Jesus também demonstrou autoridade sobre os espíritos malignos, expulsando demônios de pessoas possuídas. Esses atos de libertação eram frequentemente acompanhados por curas físicas e emocionais. Em muitas ocasiões, a simples ação de tocar Jesus era suficiente para curar doenças. A mulher que sofria de hemorragia crônica foi curada quando tocou a orla de sua veste. As curas realizadas por Jesus eram frequentemente duradouras e completas. Ele não apenas aliviava os sintomas, mas restaurava completamente a saúde das pessoas. Sua própria ressurreição dos mortos após a crucificação e o exemplo mais poderoso de sua autoridade sobre a morte. A autoridade sobre os demônios. Ele expulsou demônios com uma palavra, demonstrando seu poder sobre o mundo espiritual. Nos evangelhos encontramos inúmeros relatos de Jesus expulsando demônios ou espíritos malignos de pessoas que estavam possuídas ou oprimidas por elas. Esses eventos demonstraram a autoridade única de Jesus sobre as forças do mal. O método de Jesus para expulsar demônios frequentemente envolvia apenas uma palavra ou comando. Sua autoridade era tão absoluta que os espíritos malignos não tinham escolha senão obedecer. Jesus não fazia distinção entre as pessoas que eram libertadas. Ele ajudou tanto os judeus quanto os gentios, ricos e pobres, demonstrando que sua autoridade era universal. Um dos casos mais notáveis foi quando Jesus encontrou um homem possuído por uma legião de demônios em Gadara. Ele ordenou que os demônios saíssem e eles entrassem em um rebanho de porcos, que se precipitaram em um lago e se afogaram. Isso destacou a imensa autoridade de Jesus até sobre uma multidão de espíritos malignos. Demonstração de amor e compaixão. A autoridade de Jesus sobre espíritos malignos não era apenas uma demonstração de seu poder divino, mas também de sua compaixão. Ele libertou pessoas da opressão demoníaca, oferecendo libertação e cura física e espiritual. Além de libertar as pessoas da opressão, Jesus também oferecia perdão e redenção do pecado. Ele estava comprometido em restaurar relacionamentos com Deus, destacando a sua autoridade como Salvador. A autoridade de Jesus sobre espíritos malignos é vista pelos cristãos como um sinal de sua divindade e como parte de sua missão redentora. Isso enfatiza que ele veio para derrotar o mal, reconciliar a humanidade como Deus e estabelecer o reino de Deus na terra. Autoridade no ensino. Jesus ensinava com autoridade e as pessoas ficavam maravilhadas com a sua sabedoria e compreensão das Escrituras. Jesus cresceu numa tradição judaica e era considerado um rabino ou mestre de seus seguidores. Sua autoridade no ensino era única, pois ele frequentemente contrastava com os ensinamentos dos rabinos tradicionais da época. Em contraste com os líderes religiosos de seu tempo, Jesus ensinava com uma autoridade
autoridade que parecia transcender a tradição judaica. Ele frequentemente dizia "eu vos digo", em vez de simplesmente citar autoridades religiosas antigas. Um dos discursos mais conhecidos de Jesus é o Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5 a 7. Nesse sermão, Jesus aborda uma ampla gama de temas, incluindo as bem-aventuranças, o amor ao próximo, o perdão, a oração e a relação com a lei judaica. O Sermão da Montanha é uma demonstração notável da autoridade de Jesus em ensinar princípios morais e éticos que desafiavam as normas culturais e religiosas da época. Jesus frequentemente usava parábolas e histórias simples com significados espirituais profundos para ensinar verdades espirituais. Suas parábolas, como as do bom samaritano e do filho pródigo, continuam sendo fonte de inspiração e reflexão até hoje. As parábolas eram uma maneira eficaz de transmitir ensinamentos complexos de forma acessível e memorável. A autoridade de Jesus também é evidente em seus ensinamentos sobre o reino de Deus. Ele proclamou que o reino estava próximo e ensinou sobre a sua natureza, enfatizando a necessidade de arrependimento e fé. Suas parábolas abordavam o aspecto do reino de Deus, ilustrando como a graça, a justiça e o amor de Deus operam em contraste com as estruturas do mundo. Frequentemente, Jesus estava em conflito com as autoridades religiosas de seu tempo, os fariseus e escribas que questionavam a sua autoridade e autorização para ensinar. Ele, no entanto, continuou ensinando com ousadia e autoridade. Os ensinamentos de Jesus não eram meramente teóricos, eles tinham aplicações práticas. Ele ensinou sobre como ter uma vida justa, amorosa e compassiva em relação a Deus e ao próximo. Ele enfatizou a importância de amar o próximo, cuidar dos necessitados, perdoar os inimigos e buscar a justiça. A autoridade de Jesus em seu ensino transcende seu tempo e contexto histórico. Seus ensinamentos continuam sendo estudados, aplicados e seguidos por milhões de pessoas em todo o mundo. Os evangelhos registram muito dos ensinamentos de Jesus, oferecendo orientação espiritual e ética para os cristãos e inspiração para pessoas de todas as crenças. A autoridade para perdoar pecados. Jesus também afirmou a autoridade para perdoar pecados e que provocou controvérsias entre os líderes religiosos de sua época. A autoridade de Jesus para perdoar está fundamentada na revelação bíblica do Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento já descreve Deus como aquele que perdoa pecados, e no Novo, Jesus é identificado como o Filho de Deus, e essa identificação está intimamente ligada à sua capacidade de perdoar pecados. Por exemplo, em Mateus 9, Jesus cura um paralítico e diz: "Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados." Há várias passagens nos evangelhos em que Jesus perdoa pecados de forma explícita e demonstra sua autoridade nessa área. Em Marcos 2, do 5 ao 11, Jesus perdoa os pecados de um homem paralítico, o que gera uma controvérsia com os líderes religiosos da época. Ele responde dizendo que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. No Evangelho de Lucas, Jesus perdoa uma mulher pecadora enquanto estava na casa de Simão, o fariseu. Ele declara que os pecados dela foram perdoados por causa da sua fé e amor. Frequentemente, Jesus fazia afirmação que indicavam sua autoridade divina para perdoar pecados. Em Mateus 28, ele declara: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra." Essa autoridade é vista como uma extensão da sua divindade, pois apenas Deus tem o poder de perdoar pecados de acordo com a fé cristã. A autoridade de Jesus para perdoar pecados é feita como algo que transforma vidas. As pessoas que experimentam seu perdão muitas vezes mudavam a vida e se tornavam seguidoras dedicadas. A mensagem do Evangelho é que por meio de Jesus todos têm a oportunidade de ter os pecados perdoados e reconciliar-se com Deus, experimentando uma nova vida em Cristo. A capacidade de Jesus para perdoar pecados está intrinsecamente ligada à sua missão redentora. Ele veio para oferecer redenção e reconciliação entre Deus e a humanidade, que estava separada pelo pecado. A morte de Jesus na cruz é vista como um sacrifício perfeito que possibilita o perdão dos pecados e a salvação daqueles que nele creem. Finalizando esta quarta parte, a autoridade de Jesus é o exemplo definitivo de autoridade.
Ele subverteu conceitos tradicionais de autoridade ao ensinar que a verdadeira grandeza está no serviço dos outros. Suas ações e palavras deixaram um impacto duradouro e que continuam inspirando e desafiando as pessoas até os dias atuais. Conclusão. No transcorrer deste livro, busquei, com muita simplicidade de coração e rigor teológico, mostrar a você os princípios que giram em torno da submissão e da autoridade à luz das Sagradas Escrituras. Foi apresentado que é possível ter uma vida de submissão e autoridade de forma saudável e plena. E agora quero resgatar a pergunta que fiz no começo. Realmente sei distinguir esses dois conceitos em minha vida e sou submissa à autoridade de Deus? Ser capaz, nesse momento, de responder a esta pergunta te permitem aferir se você realmente conseguiu absorver tudo que o Espírito Santo de Deus me inspirou a escrever nessas modestas páginas. Oro para que Ele complete a boa obra em sua vida. Que Deus te abençoe abundantemente. E assim finalizamos o livro Submissão e Autoridade, Vinícius Zolato. Deus abençoe.